Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione e hoje estou aqui com a Gabi e com o João. Tem um neném aqui na barriga, gente, olha só, essa minha cama tá demais, muito bem frequentada. Estamos aqui então na minha cama e a Gabi vai contar a experiência da primeira gestação, do nascimento da primeira filha dela e um pouquinho de como tá sendo esse final de gestação. Estamos aqui com 40 semanas e 2 dias. E da diferença das gravidezes, né? E aí, Gabi, como que foi a primeira gestação? Começar do começo. Começa do começo. Foi esperada. O que aconteceu? Do começo, de verdade, é que eu engravidei meio sem querer. 2 meses antes do meu casamento. E perdi uma semana depois que eu descobri. E eu achava que eu não queria tanto ter bebê. Então daí eu comecei a infernizar meu marido, que eu queria. Foram 6 meses angustiante tentando. Ok, consegui engravidar. E foi uma gravidez perfeita. Até que um belo dia no trabalho, tava com 26 semanas, eu levantei porque tava na hora de eu ir almoçar. E daí eu senti um mal-estar muito grande, assim, uma tontura, uma tremedeira, um calor. Aí eu sentei de novo e eu pensei, pode ser hipoglicemia, né? Porque tá na hora de comer. Então tá, fui comer e no meio do almoço eu continuava tremendo e um calor e não passava, mesmo comendo. Meu, não tá normal, porque se fosse hipoglicemia, uma pressão baixa, teria baixado. Voltei pra minha mesa do trabalho, respirei um pouquinho, falei, vou aferir a pressão. Aí eu aferi, naquela hora tava 13/8. 13/8 seria uma pressão normal, mas não foi na pior hora que eu passei mal, eu já tava melhorando, então eu imaginei que a pressão tava um pouco maior antes. A minha pressão a vida inteira foi 10/6, 10/7, então 13/8 pra mim não tava normal. Tentei falar com o obstetra, ele tentou falar que tava normal também, mas na minha cabeça não tava normal e na hora acendeu uma luzinha de pré-eclâmpsia, porque era a pressão que não tava normal pra mim. Você nunca tinha pensado nada sobre isso? Não, nem tinha estudado. Eu só sabia que pré-eclâmpsia tinha a ver com pressão. E a minha pressão, que era baixa, ficou alta, então. E depois disso, a pressão voltou a 10/7 no pré-natal, normal, sem problema nenhum. Então, daí com 30, eu fui no ultrassonografista e ele começou a mexer. Pergunta dele, você perdeu líquido? Eu falei, não que eu tenha percebido, não perdi líquido. Ele perguntou, sua pressão tá boa? A pressão tava boa, tava 10/7. Ele falou, então presta atenção nesse líquido e fala com o seu obstetra. Na época, o líquido tava 6,4, se eu não me engano. A referência acima de 8 tava baixo. Daí falei com o obstetra, o meu obstetra tinha ultrassom dentro do consultório dele. Então, na consulta de pré-natal, ele olhou. Aparentemente, no ultrassom dele, parecia que o líquido tinha aumentado. Na avaliação dele, tava normal. Ele falou, olha, se você quiser repetir na semana que vem o ultrassom, mas pelo que eu tô olhando aqui, parece que tá normal. Então, repeti. Uma semana depois, com 31. Aí, o líquido abaixou pra 3,8. Nossa. E apareceu incisura nas artérias uterinas. Antes, eu tava com incisura em uma artéria só. E o obstetra falou também, incisura em uma artéria não é preocupante é em 2. Daí, então, com 31 apareceu incisura nas 2 e o líquido abaixou pra 3,8. Voltei no consultório e dele falou, olha, agora você tá de repouso, você não vai mais trabalhar, você vai beber muito líquido, você tá de repouso e a gente vai tentar segurar até 34. Você não tava sentindo nada, a pressão mais a pressão continuava 10/7. Só que eu comecei a reter líquido, comecei a engordar. Mas eu não tinha percebido ainda, porque você tá grávida, você tá engordando. Então, uma semana depois, vamos repetir o ultrassom de novo. 32. Aí o líquido foi a 2,6. Nessa hora eu já saí do ultrassom, já fui direto pro obstetra. Falei, olha, já cheguei chorando, porque eu sabia que eu acho que não ia dar pra continuar. E daí o obstetra falou o porquê que tava acontecendo daquilo de diminuir líquido. Ele falou, olha, tanto quando acontece um acidente, que a pessoa tem uma hemorragia muito grande, perde um pedaço de uma perna, o corpo ele vai focar no cérebro, glândula suprarrenal e tem um outro órgão que agora eu não lembro, são 3. Então, os outros órgãos vão começar a falhar pra você sobreviver. E era o que estava acontecendo com a minha filha. O líquido amniótico é o xixi. Ela parou de produzir o xixi porque o rim tava parando de funcionar pra fazer ela viver com os outros órgãos. Então, o corpinho dela já não tava mais priorizando o rim. Então, daí naquele dia, com 32 semanas que eu cheguei no consultório dele, com o líquido 2,6, ele falou, olha, você vai sair daqui,
vai pra sua casa, pegar sua roupa, sua mala e vai pro hospital. A gente vai administrar corticoide durante 2 dias. E assim que fizer o efeito, que são as 48 horas, a gente vai tirar ela. E nesse momento ele já te falou da pré-eclâmpsia ou ele também não tinha diagnosticado? Não Era tinha. só essa questão do líquido? Porque a minha pressão ainda tava... Ela começou a oscilar. Com 32 ela começou a oscilar. Só que o líquido tava diminuindo, só que eu não tinha feito exame de proteinúria. Então ele não tinha... é um exame de proteína na urina. É uma das coisas que tem que fazer pra diagnosticar mesmo a pré-eclâmpsia. Então ele... Aparentemente eu tinha um caso de insuficiência placentária, mas eu não tinha feito o exame da proteinúria. Quando eu internei no hospital, daí eu fiz, aí ele falou pra mim, olha, voltou com proteína na tua urina. Você tá com pré-eclâmpsia. E o engraçado é que eu queria parto normal a gravidez inteira. Eu tinha falado pra ele que eu queria na gravidez inteira, tava tudo certo, que ia ser assim. Com 32, quando eu cheguei lá chorando, desesperada, e ele falou que vai pro hospital, ele me deu uma guia de internamento escrito cesárea. E na hora de internar, eu entreguei aquela guia e fui. Eu nem li que tava escrito cesárea, eu nem vi. Só que eu fiquei 2 dias internada pra poder tomar o corticoide. Aí ele passou fazendo visita, aí eu falei, doutor, lembra que eu queria parto normal? Eu não queria cesárea. Daí ele falou, olha, se você quiser tentar, a gente pode tentar. Mas a situação é a seguinte, você tá com colo desfavorável, tua bebê é prematura, ela tá com insuficiência placentária, consequentemente uma insuficiência de oxigenação. A cada contração vai diminuir a oxigenação dela, e isso pode levar, sei lá, quantas horas e levar a um sofrimento fetal e eu ter que correr pra uma cesárea de emergência com você. Daí eu perguntei assim pra ele, falei, bem objetiva, vai ter algum benefício eu fazer um parto normal? Ele falou, não. Eu falei, então vamos fazer cesárea. E na hora eu até fiquei tranquila com isso. Só que daí depois eu comecei a pensar, eu falei, olha, ele podia ter me induzido, ele falou que poderia demorar horas e ela entrar em sofrimento fetal. Mas ele não sabe. Ele poderia ter me dado um misoprostol, qualquer coisa, e milagrosamente 2 horas depois eu ter parido. Ele não sabe, então ele me deu essa opção, dizendo que estava na minha mão, mas falou do pior cenário. Aí eu comecei a ficar muito pé da vida. Porque eu falei, ele me enganou, ele me enganou. Até eu estudar de verdade. E aí você foi estudar, então, a pré-eclâmpsia. O que tinha acontecido com você, né? Porque Exatamente. Daí, a Sara, então, nasceu com 32 semanas. 32 semanas e 5 dias. Como ela nasceu? O Apgar dela foi 8 e 9. Tava ótimo, o corticoide deu tempo de fazer efeito. Ela nasceu com 540. Mostraram ela pra mim e levaram ela pra UTI. Ela ficou na incubadora na UTI por 7 dias. Depois transferiram pra UCI, que na verdade é no mesmo lugar, mas muda a nomenclatura. Mais 6 dias. Aí subiu pro quarto, ficou comigo mais 1 semana. No total deu 21 dias de internação. Não teve problema nenhum, não precisou de nada. Ela só tomava aquele soro glicosado, mas a luta de peso é horrorosa. Porque a cada grama que ganha ou que perde, você acha que você nunca mais vai tirar seu filho da UTI. Daí, então, eu comecei a estudar pré-eclâmpsia, desde quando... Então, eu sei que desde a 26ª eu tive um sinal. Mas eu não... Ou não deram atenção, ou eu não dei atenção, ou não teve outro sintoma mesmo. Só sei que... Mas teve esse sinal e alguma coisa em você, né? Aí depois eu comecei a reparar, eu falei, olha, eu acho que eu tive um pouco de dor de cabeça, mas tá, todo mundo tem dor de cabeça, então você não liga. Aí depois que passa que você vai voltando e vai identificando algumas coisas. E o que você sabe hoje, então, de pré-eclâmpsia, principalmente, assim, pra falar pras mulheres? Bom, eu não tava em grupo de risco nenhum. O único item do grupo de risco era primigesta. Tirando isso, na minha família não tem ninguém com hipertensão, não tem ninguém que teve uma pré-eclâmpsia, eu não tenho pressão alta, eu não era acima do peso, eu não tinha nada. Eu simplesmente fui os 5% que tem. E depois disso, aí eu passei a estar no grupo de risco. E agora eu coloquei minha irmã no grupo de risco. Pré-eclâmpsia, sobre o que você estudou, assim, da pré-eclâmpsia. O que eu sei da pré-eclâmpsia é que é uma coisa que não se sabe direito por que ela acontece, né? Não. E ela só resolve quando... Porque tem a pré-eclâmpsia que não causa efeito. Só a pressão subiu, você tá com proteína na urina,
mas não tem problema. Mas não tem efeito no bebê. Exatamente. Ah, não causa insuficiência placentária. Agora a minha foi uma pré-eclâmpsia grave, porque ela causou problemas no bebê, e precoce, que foi com 32 semanas. A maioria das pré-eclâmpsias dá lá por 37, 38. Que daí tem as condutas expectantes e as condutas conservadoras. No meu caso, se ela não tivesse chegado a dar uma insuficiência placentária, dava pra ter esperado. Controlar, mas não foi o caso, então a gente tirou. E a pré-eclâmpsia, ela não é por si só uma indicação de cesariana, né? Na verdade, as pessoas associam a pré-eclâmpsia com pressão alta. E a pressão alta nunca vai ser só por isso uma indicação de cesárea. A pressão alta é um dos sintomas da pré-eclâmpsia, que pode nem acontecer, na verdade. No seu caso, foi uma vez ali e nem foi isso que, né? O que levou, na verdade, a conduta do médico foi a questão do líquido, não foi nem a pressão. Né? Porque se a pressão começa a oscilar muito, a gente trata com medicamento a pressão. E às vezes tem uma alteração de pressão, mas não tem proteína na urina. Exatamente. Então, assim, pra diagnosticar a pré-eclâmpsia, são vários fatores que precisam ser analisados, né? Não é só a pressão alta. Então, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre isso, né? Sobre a pressão alta, porque é um negócio, né? Ai, pressão alta, meu Deus, agora tem que fazer cesárea. Não, calma, não é bem assim. Então, basicamente, como protocolo, pré-eclâmpsia não é motivo de cesárea. Por que no meu caso eu fiz uma cesárea? Daí, depois que eu pesquisei, que eu estudei, o problema no meu caso foi o líquido amniótico. Eu tinha menos do que 3 com menos de 34 semanas. Tem um estudo, um artigo científico que diz protocolo é cesárea com menos de 3 de líquido com prematuros. Então, depois que eu cheguei nesse artigo, que eu li, que eu perdoei o obstetra, porque eu achei que ele tinha me enganado, mas até hoje eu ainda acho que ele falou de um jeito errado. Ele jogou pra cima de mim a responsabilidade. Se era protocolo, se ele sabia disso, ele podia ter já te falado isso, né? Ele não ia me deixar 2 anos pensando que me roubaram um parto. Só que, como regra geral, a melhor via de parto para pré-eclâmpsia é o parto vaginal. Porque não faz sentido na minha cabeça uma pessoa que tá com uma pressão descontrolada, você colocar ela numa mesa de cirurgia. É mais arriscado, né? Nenhuma outra cirurgia é feita com o paciente com pressão alta. Exatamente. Mas a cesárea é uma desculpa pra colocar uma paciente com pressão. Não faz sentido nenhum. Exatamente. E quais são, assim, do que você sabe hoje, né? Quais são os sinais, assim, O que as mulheres precisam ficar atentas? Bom, a pressão é uma das causas, uma das coisas. Sinais de alerta. Retenção de líquido. Mas retenção de líquido é normal. Ok, mas engordar 1 quilo... Talvez não nessa fase. Eu acho que a retenção de líquido começa mais pro final, que tem o inchaço. Mas ontem mesmo eu fui na consulta com o meu obstetra atual, daí eu até brinquei com ele que eu não queria subir na balança. Eu falei, não, mas agora já não precisa mais. Dele, não, e se você de uma semana pra cá engordou 2 quilos? Você tá retendo líquido. Então é isso, a retenção de líquido, você vê na balança, você tá se alimentando normal e de repente você começa a engordar muito. No caso da Sara, no último mês eu engordei 5 quilos. E eu até brincava, falando, eu não tô comendo. Não é de comida. Não tô. Né? Dor de cabeça que não passa, é outra coisa que tem que ficar atenta. Eu tive também, mas foi bem sutil, mas eu vejo outras meninas que têm. Você começa a enxergar pontinhos pretos. Isso também. Você vê alguma diferença na visão, assim? Bom ficar atento também. A visão fica uns pontinhos brilhantes, né? Assim, na visão. Espuma no xixi. Daí você tem que fazer o exame de proteinúria. Claro, não dá pra você avaliar só na espuma, mas é uma coisa diferente que você começa a prestar atenção. E lógico, um acompanhamento com um bom pré-natal. Você fazendo todos os exames certinho, ultrassom, você começa a diagnosticar. Mas tem essa também, né? Infelizmente, a maioria dos pré-natais, eles não são tão cuidadosos quanto deveriam. Então, igual você falou, né? Você teve esse start, assim, de, nossa, pré-eclâmpsia lá, na primeira vez você passou mal, que você se sentiu mal, e todo mundo falando que não. Então, é o que eu sempre falo, né? A gente tem alguma coisa dentro da gente que acende uma luz. Então, nunca ignora isso. Nunca. Se você sentiu alguma coisa e alguma coisa dentro de você que a gente não sabe que nome dá, sexto sentido, intuição, sei lá. Seja a paciente chata. Peça mais exames. Se você acha que tem alguma coisa errada,
vai atrás, sabe? Não confia, não coloca 100% da responsabilidade nas mãos de outra pessoa, Se né? precisar, ouve uma segunda opinião, troca de obstetra, pesquisa, porque conversa, é sério, né? A pré-eclâmpsia, assim, se não identificada, é um... Eu tô participando agora de um grupo do Facebook que chama Vencendo a Pré-Eclâmpsia. Eu só tive ideia da gravidade do que eu tive depois que eu entrei nesse grupo. Porque, infelizmente, tem muitas mães que perdem os bebês. Muitas. E não é com 32 semanas, é com 38, 39, 40. E não sabem, né? E não sabe o que aconteceu ou não fez o rastreio certo pra segunda. Eu tenho uma amiga pessoal que a primeira gravidez ela teve pré-eclâmpsia e nasceu com 34 semanas. Ela engravidou no período de amamentação com 4 meses depois, voltou com o mesmo obstetra e ele falou, não, é muito difícil acontecer de novo. E não passou nada pra ela. E ela teve pré-eclâmpsia de novo. E teve outro prematuro com 33. Então, assim, é absurdo. Foi uma negligência absurda do médico. E ela também não sabia que ela tinha que fazer o rastreio. Que ela tinha que fazer não sei o quê. Que ela tinha que tomar S. Acaba que a gente acaba confiando muito, né, nos profissionais. Então, assim, confia em você, né? E vai atrás. Se você não sentiu segurança com aquele profissional, procura o outro. Mas, né, não deixa de escutar isso que você tá sentindo. É isso que eu falei. Protocolo para quem teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez é iniciar a S na segunda gravidez lá por 7 semanas. Tem obstetra que fala com 7, tem obstetra que fala com 10. Então você tá nessa gestação. E daí, essa gestação, como foi? Então, como foi, tipo assim, o medo de...